Os sítios megalíticos celtas. Stonehenge, Inglaterra. Considerado um World Heritage Site, foi nos anos 60 do século XX que conseguiu-se apurar a data aproximada do sítio, que atrai milhões de pessoas anualmente e é considerado o maior destino turístico da Inglaterra. Utilizando-se de técnicas apuradas por meio da utilização do rádio e carbono, cientistas calculam que a Stonehenge date de cerca de 5.000 anos atrás. No verão de 1997 e 98, quando eu contava com meus 20 anos, embarquei numa viagem de mochilão pela Europa. A experiência foi muito engrandecedora, principalmente porque naqueles tempos, sem internet, tudo era novo aos meus olhos. Cada cidade, cada ruela, uma nova descoberta. Viajava muitas vezes sozinha, carregando comigo somente o meu grande e amassado mapa da Europa que ganhei de minha avó, e o Fromers embaixo do braço. Ainda na sua versão inglesa, pois naquela época não havia a grande proliferação de guias de viagem dos dias de hoje. Tudo foi um desafio, mas um lugar em especial nunca saiu de minha mente e tocou-me a alma. A Irlanda. Vestígios de ocupação humana encontrados na Irlanda remontam ao período Mesolítico, datando de 10.000 anos atrás. Há 4.000 anos, a região onde hoje é situada a cidade de Sligo, no noroeste da Irlanda, era habitada por caçadores que viviam pela costa do lago Garavog, e as primeiras áreas cultivadas são desta mesma época. Segundo uma lenda, eles foram derrotados há 2.000 anos antes de Cristo numa batalha sangrenta por uma elite de guerreiros que contavam com a ajuda de Tauta de Danann, um deus celta. O último lugar de descanso de alguns desses guerreiros pode ser visitado no cemitério megalítico de Carrowmore, maior sítio megalítico da Europa. Um local imponente com mais de 60 túmulos, sendo que o mais remoto conta com 4.200 anos, época da batalha. Foi lá que tive o meu primeiro contato com a cultura celta. Já em Dublin, peguei um ônibus em direção ao interior e pouco a pouco, apreciando a bucólica paisagem da janela, fui apaixonando-me pela região idílica de lá. O verde vivo, contrastante com as pedras do caminho, onde vez por outra atravessavam bandos de ovelhas que faziam-nos parar para apreciá-las, deram-me a sensação de voltar no tempo. Chegando ao destino, deparei-me com um cemitério celta e, sentindo uma atração irresistível pelo local, lá fiquei. Ao fundo do cemitério havia um pequeno córrego. O som da água transparente atravessando as pedrinhas convidou-me a sentar e a meditar. Senti-me feliz, como se aquele local fizesse sentido à minha existência. Algo ali era-me muito familiar. Apesar do frio do inverno irlandês, tirei as botas e as meias, arregacei as calças e comecei a caminhar ao longo do pequeno rio, sentindo as pedras e a água gelada tocarem no fundo da minha alma. Naquela atmosfera silenciosa, foi a primeira vez que me conectei, que me encontrei comigo mesma. A minha essência estava ali, na simplicidade do lugar, e nunca mais esqueci aquele momento mágico. Mais recentemente, em viagem a Portugal, deparei-me com um outro sítio arqueológico celta, o Cromeleque dos Almendres. O Cromeleque dos Almendres foi identificado por Henrique Leonor Pina em 1964 e escavado por Mário Varela Gomes nas décadas de 80 e 90, que restaurou e reergueu vários dos monólitos tombados. Estes trabalhos arqueológicos permitiram recolher um espólio muito escasso e fragmentado, constituído por elementos de mós, um machado de pedra polida e fragmentos de recipientes cerâmicos de pequena dimensão e muito rolados. Os 95 menires que constituem este círculo de pedras, Cromeleque, foram talhados em diferentes tipos de quartzodioritos.
Apresentam morfologias muito variadas e cerca de 10 menires foram decorados com diferentes motivos, formas geométricas circulares, retangulares e trapezoidais, linhas ondulantes, serpentiformes e representações antropomórficas. Devido à complexidade arquitetônica do recinto, as decorações dos menires e os materiais arqueológicos recolhidos enquadram-no no período neolítico antigo e médio e final, com utilizações ao longo do calcolítico. É o monumento megalítico do seu tipo mais importante da Península Ibérica e um dos mais importantes da Europa. Não apenas pelas dimensões, como também pelo seu estado de conservação. Junto com o menhir dos almendres, localizado nas proximidades, o conjunto é classificado como imóvel de interesse público desde 1974 e foi elevado a Monumento Nacional Português em 2015. Estávamos percorrendo o interior do país, rumo à Serpa, onde viveu e desencarnou meu tetravô, Antônio. Quando na região de Évora, encontramos indicações na estrada acerca de tal sítio. Como adoramos novas descobertas, não tivemos dúvidas e fomos até lá. O Cromeleque dos Almendres se situa numa região agrária, cercado de propriedades rurais onde se encontram cortiças e oliveiras. Como não é um local que atrai ao turismo comercial, chegamos sozinhos e por conta própria, e foi uma grata surpresa. A atmosfera elevada tocou-me de uma forma muito profunda, sentindo sua paz no meu íntimo. Do alto onde as pedras se situam, avistamos no horizonte o pôr do sol, com a cidade logo abaixo. Após um tempo de silêncio e meditação, em agradecimento àquele momento único, comecei a vislumbrar em minha mente o sentido daqueles menires enormes dispostos em forma espiralada. Alguns possuíam desenhos, os outros evidentemente retratavam símbolos antigos. Não tinha qualquer noção à época de se tratar de um sítio megalítico celta, mas dentro de mim algo tocou por uma resposta. De repente a luz se fez. Foi quando pensei. Aquelas pedras gigantescas poderiam ser a representação do nosso sistema solar. E dentre os menires enfileirados, em forma de espiral, havia um que me chamou a atenção. Ele tinha em sua face um desenho muito familiar de um chifre de carneiro. Seria a capela? Estaria ali a nossa estrela de origem? Algo me dizia que sim. Aqueles seres ritualísticos e espiritualizados das primeiras eras da humanidade ainda mantinham a lembrança de nossa origem nas estrelas. A saudade era forte em suas almas desterradas. A marca de capela então estava ali registrada, e o símbolo por milênios teria servido ao seu desiderato, passando de geração em geração a mensagem ancestral para que não nos esquecêssemos de nossa origem estelar. E naquele momento especial eu estava ali, a decifrar o código deixado por nossos pais humanos. Mais tarde, no mesmo dia, procurei informações sobre o sítio na internet e encontrei um mapa da Via Láctea. Comparando os menires do Cromeleque com o mapa estelar, a evidência de que a teoria tinha sentido ficou ainda mais forte, pois a localização dos símbolos de carneiro coincidia exatamente com a da constelação de Capela. Pela foto abaixo pode-se verificar que o menhir de Capela está logo ao lado de outro, que contém um chifre, possivelmente a constelação de Touro. O outro, mais acima do ponto 4, poderia se tratar do cinturão de Órion. As Três Marias. Entusiasmada, pensei: quantas histórias ali registradas, quantos acontecimentos esse sítio foi testemunha. Quão linda e enigmática é a vida. Na mesma viagem, quando em Mérida, Espanha, onde há uma incrível cidade romana preservada no tempo, pois lá se situava a capital da Lusitânia, do Império Romano, datando as ruínas de 15 a 16 a.C., tive um sonho esclarecedor com meu avô Alexandre, ex-grão-mestre da maçonaria. Na verdade, um desdobramento.
ao ter contato direto com ele e outros seres espirituais que deixaram clara minha ligação com a grande fraternidade da luz, hoje corporificada neste plano na denominada maçonaria. As antigas iniciações druidas teriam desaparecido após as perseguições de Júlio César nas Gálias, época de uma das encarnações de Kardec. Até que em 1646 surge a maçonaria filosófica concedida em 3 ritos por Elias Ashmole, Fenelon e Saint-Germain, incumbidos pela grande fraternidade da luz, do trabalho, a fim de restaurar a antiga iniciação e resgatar na Terra a sabedoria ancestral. Porém, a formação da primeira grande loja em Londres somente ocorreu no ano 1717. Mas é preciso também mencionar que até o início do século IX, a doutrina celta foi preservada pelos Culdeas, ou caldeus, que foram extintos a mando da Igreja Romana, e consequentemente a ordem desapareceu na Inglaterra por volta do século XIV. Em seu auge, os Culdeas eram mais proeminentes na Escócia e Irlanda. Na Escócia construíram os mosteiros de St. Andrews, Dunkeld e Loch Leven. Por sua vez, os Culdeas, para muitos estudiosos maçônicos, teriam sido os pais da maçonaria moderna. Para o buscador da verdade, nada disso é surpresa, porque estamos todos sob a supervisão geral de Jesus, nosso grande governador planetário, que dirige de acordo com a vontade divina as ações da grande fraternidade da luz no orbe, sendo o espiritismo e a maçonaria frutos da mesma árvore, do conhecimento. Tratam-se de filosofias morais irmãs, voltadas para o mesmo propósito, a evolução espiritual da humanidade. E após muito meditar, consegui fazer a ponte, a ligação dos sinais que estavam me sendo transmitidos. Os druidas foram combatidos e destroçados pelas hostes do imperador Júlio César e mais tarde caçados pelo imperador Cláudio. Quando o Império de Roma passou a dominar o continente ocidental europeu, e nesta ocasião Mérida, onde eu estava, passa a ser a sede do Império Romano na Europa Ocidental. Fundada em 25 a.C. com o nome de Emérita Augusta, a cidade de Mérida, hoje capital da Extremadura, foi durante a ocupação romana uma das mais importantes cidades da Península Ibérica. Nesse período, Mérida foi a capital da região de Lusitânia, que compreendia todo o território de Portugal, atual, a região da Extremadura espanhola e parte da província de Salamanca. Portanto, a região de Mérida, assim como Portugal, advém da mesma Lusitânia, que possui origem céltica. A cultura céltica da região é preservada pelos portugueses, que ainda recordam os deuses celtas e seus mitos. Endovélico, um antigo deus celta, por exemplo, representado mais tarde pela figura do arcanjo Miguel, que não por acaso ao lado de Moriá, regem o raio azul da vontade divina céltico neste orbe. Etégina ou Aitégina é a deusa do renascimento, primavera, fertilidade, natureza e cura na mitologia lusitana, também ligada à lua. O nome Aitégina é originário do celta até Maigena, que significaria renascimento. Há santuários dedicados a esta deusa em Elvas, Beja e Mértola, Portugal, Mérida e Cáceres, na Espanha. Já Runesocécius seria o deus celta dos dardos, possuindo uma natureza misteriosa e um caráter marcial. Com Atégina e Endovélico, este deus formaria a trindade da mitologia lusitana. De acordo com registros históricos e as ruínas existentes, os celtas habitaram a região ibérica desde vários milênios antes de Cristo. Em Portugal, historiadores são unânimes em afirmar que a região compreendida entre o Tejo e o Guadiana era habitada pelos celtas e que a área mais fortemente influenciada pela cultura celta no território português foi o Alentejo e o Algarve, de onde, curiosamente, minha família biológica advém. Os celtas ibéricos eram um povo organizado em gens, clãs familiares.
que ligavam as tribos, embora cada uma destas fosse autônoma, numa espécie de federação. Esta organização social e a sua natural belicosidade permitiram a estes povos resistir tenazmente aos invasores romanos até cerca de 133 a.C., com a queda de Numância. Consoante afirma Leon Denis, em O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, a ideia da imortalidade inspirava aos gauleses uma coragem indomável, uma intrepidez tal que eles caminhavam para a morte como para uma festa. Eles combatiam em desordem, nus até a cintura, com armas mal preparadas contra adversários cobertos de ferro, astuciosos e desleais, fortemente disciplinados e abastecidos de um material considerável para a época. Os despojos dos guerreiros mortos, diziam, não são mais que invólucros gastos. Como indignos de atenção, eles os abandonavam no campo de batalha, o que era uma grande surpresa para os seus inimigos. Sua coragem levada até a temeridade e seu desprezo pelas astúcias guerreiras e pela morte tornavam-se uma desvantagem para os inimigos. Mas voltando ao meu sonho, o que me deixou realmente intrigada foi o fato de eu ter conhecimentos acerca de um alfabeto simbólico escrito em pedras e, a pedido de meu querido avô, ter a capacidade de decifrar uma mensagem que ele tinha em mãos. Ainda em Mérida, recebi de presente uma réplica de uma moeda antiga, considerada pelos arqueólogos como a primeira moeda romana da região. Ela foi forjada especialmente para mim por um arqueólogo chamado Mitra, que utilizou para tanto pipetas de chumbo romano datadas de 2000 anos atrás. Numa das faces da moeda havia a imagem de um ser, meio homem, meio animal, que me intrigou. Ele olhava resolutamente para frente, seguindo uma estrela com asas de águia e corpo de cavalo. Depois de termos travado uma longa conversa sobre o sentido da vida, Mitra disse-me que era para eu usá-la como um amuleto. Na face da moeda estaria um mestre espiritual e na coroa a imagem de César. Disse-me que deveria repetir na minha vida diária a conduta do mestre, que ao olhar para as estrelas, usando-as de guia, para alcançar as asas da sabedoria, por isso, as asas de águia. Mas nunca esquecendo que estou no mundo, ter os pés firmes no chão. Enfim, eu deveria estar no mundo sem ser do mundo. Guardei o amuleto especial e o tenho comigo desde então. Refletindo hoje, percebo que a moeda deixou-me clara sua mensagem. Os dois lados da vida, o ter e o ser. César versus Kardec, o druida da luz versus imperador. A luta interna de todos nós. Então, fazendo a síntese, senti que deveria expressar em palavras todas as minhas conclusões, a fim de difundir a mensagem dos druidas e propiciar o despertar de outros buscadores da luz. Buscai a luz, e a luz se fará presente em tua vida.